Olá, meus amigos, voltamos aqui com Fala, Capitão. Olha, tantos assuntos, hein? Deixa eu te destacar, assim, de lembrança. Que vitória do Atlético, hein, contra o Flamengo. Papelão do Curitiba, hein? Papelão do Curitiba. E o Diniz, hein? Já ganhou duas. Tem aquela conversa de quem fez mais gols, Média, Pelé e Neymar. E tem uma boa aí que é o baú, hein? Eu já volto, roda a vinheta. Antes de mais nada, meus amigos, se gostar desse programa, like, legal? Bem, eu inicio pelo Atlético. Isso é só um detalhezinho que outros eu vou falar. Mas o Atlético, que vitória do Atlético em cima do Flamengo. Sabe o que é ganhar assim, ao natural? E por que o Atlético, que empatou com o Goiás, empatou com o Fluminense, empatou com o Santos e de repente vai ao Rio, nem é Rio, Cariacica, Espírito Santo e ganha de 3-0. Eu tenho uma explicação, até porque eu fazia críticas naquele momento que o Atlético estava jogando outros torneios e estava tudo embaralhado, né? Embananado, como a gente diz. E o Wesley Carvalho, queira ou não, ainda está com interino, vamos dizer, mas ele vinha sofrendo percalço porque ele tinha que diminuir a força de elenco na parte coletiva para atender o outro campeonato. E esse ano, infelizmente, o Atlético saiu com antecedência e agora é só o brasileiro. E agora também não tem o que inventar o técnico, né? Fazer aquelas alquimias. Olha, hoje eu ponho um back, amanhã eu tiro outro, eu ponho um volante. Não. Ele coloca o time que tem que colocar. E eu acredito agora que o Atlético vai embora e vai ficar entre os principais times do Brasil, com toda certeza, porque elenco tem. E não tem mais o que fazer como aventura. Que vitória do Atlético, 3-0. Eu não sei como não caiu aí o Sampaoli, né? Que está ruim a coisa para ele. Mas o Atlético, com certeza, vai embalar porque não tem outro perfil de trabalho e é só o Brasileirão. Agora, o próximo compromisso do Atlético é valendo Brasileirão. É aquilo que eu estava dizendo. Vai jogar contra o Internacional. O Atlético é favorito, porque vai estar com o que há de melhor, ambiente favorável para o Brasileirão, que tem sido a tônica de trabalho do Atlético, e vai jogar contra o Inter, que está dando aí pelo menos uma tentativa de recuperação, mas está aí um jogo bom na próxima quinta-feira. Então vamos chegar à conclusão. Falei dessa grande vitória do Atlético, 3-0, falei a respeito que o Atlético está fora dos outros torneios, e ele agora pega na quinta-feira o Internacional. Ele vai seguir, ele vai subir, porque ele perdeu muitos pontos porque tinha que fazer, como eu disse, alquimias. Então o Atlético tem tudo para chegar a uma situação favorável em Libertadores da América para a próxima temporada. É triste, né, meus amigos? A torcida alviverde. É triste. O que aconteceu ontem com o Curitiba, jogando em casa, quando o reduto maior do Curitiba, nas somas de pontos, teria que ser o seu estádio, Couto Pereira, com a sua galera do lado. Era o único caminho e o melhor caminho do Curitiba sair desta situação. Ele está numa desventura que não é brincadeira. Eu não tiraria aqui, né, a decepção com os últimos dirigentes do Curitiba. Vou trazer um pouquinho. Por que o Curitiba está nisso? Eu não vou tirar porque eles entraram e não tiveram capacidade. A consagração desses dirigentes foi encontrar os investidores. Você vê? A consagração porque o time estava com um caminho que, de repente, não teria dinheiro nem tempo para participar de jogos, o que seria lamentável. E aí não é porque o investidor chegou e foi buscar aí a solução e traz um jogador daqui e dali. E o coletivo? Pô, eu joguei futebol há muitos anos, desculpe, eu não gosto de falar desse meu tempo, mas o que prevalecia, sim, ter bons jogadores, mas e o coletivo, que era um time praticamente permanente?
Então, o Coritiba esbarrou nessas dificuldades e o seu dirigente da parte esportiva já andou dizendo que ele vai tentar o que pode agora, mas no ano que vem vai entrar na necessidade de montar um time melhor para retornar à Série A. O que eu vou dizer? O técnico se perdeu ontem. Nós que estamos defendendo o Thiago, se perdeu. Um time que ele tem o melhor jogador tecnicamente, que é o Marcelinho Moreno, ele deixa para o segundo tempo. Coritiba sai ganhando um jogo 1, toma 3, veio tomar o quarto para fazer um segundo. A torcida já não está nem mais indo a campo, porque diminuiu o público ontem, se vocês olharem. E ontem saíram constrangidos os torcedores, sabedor de que o Coritiba está a caminho, sim, da Série B. É claro que, falando do time, se é disperso ou não, é claro que a atuação do goleiro ela foi irreconhecível e aí derruba mesmo o time e houve falha, sim. Agora, é de se lamentar você chegar aqui e dizer que o goleiro atrapalhou todo mundo, sim, mas e os outros jogadores? Podendo recuperar na partida, né? Então falta aquela parte coletiva. Chegou um jogador da Grécia, outro da Arábia, outro de... E para juntar. E olha que o time teve, o clube, o técnico, teve semanas para treinar. Mas não é assim, do dia para a noite, que monta assim um time agradável, que vai dar certeza dos resultados. De fato, o goleiro falhou muito, assim como alguns, né? E aí, o que acontece? A derrocada é total e o ambiente fica desesperador e falta mais um jogo ou dois para caracterizar, até em matemática, essa queda do Coritiba, que é lamentável, porque em poucos anos, 11, 12 anos, vai cair pela quinta vez. Quinta vez, é uma tristeza. Estou recebendo um papel que pergunta que está sendo feito. Você que foi jogador de futebol, o que você imagina ter acontecido à noite? O vestiário do Coritiba. Vestiário de derrota, desolador, um vestiário que um já não passa a acreditar em ninguém, no outro. Cada um tenta se esconder porque a culpa é do outro, como disseram aí, do caso do goleiro, e o que eu entendi, compreendi, sim, essa situação de jogar para uma figura do futebol, do espetáculo, quando todos têm que ter a sua responsabilidade. É muito difícil. Eu vivi muitos anos em vestiários, não sei se é cabotismo ou não, eu tive 90% da minha atividade profissional de bom ambiente de vestiário, porque eu tinha ao lado grandes jogadores, sim. Às vezes nem tanto, mas havia um congraçamento, não só esportivo, mas de lealdade dentro do elenco, e não se falava muito em dinheiro também. No caso do Coritiba, foi um esplendor o tempo que eu participei lá, coincidência ou não, foram bons momentos e eu jamais, com a camisa do Coritiba, desculpem, eu perdi uma partida desse tamanho e jogando no estádio Couto Pereira com essa grandiosa torcida. O que vocês querem que eu possa falar? Acho que eu respondi com sentimento. Tem mais uma aqui. Esse jogo contra o Vasco, liberaram, eu soube que é verdade, liberaram, o Vasco estava sendo prejudicado, né? Mas arrumaram um jeito, um dinheiro para consertar o que estavam pedindo, não sei se era o banheiro, nada, se era a arquibancada. O Vasco vai voltar a jogar em São Januário. Não é fácil jogar em São Januário. Joguei algumas vezes, não é fácil jogar em São Januário. E o Vasco, ele tem uma tendência para melhorar com o Ramon Dias, que é um técnico experiente, foi um belo jogador de futebol. O Vasco está investindo, está chegando jogadores também. E aí vai uma percepção de uma torcida que ainda está acreditando na recuperação do Vasco, em diferença em relação ao Coritiba. É uma situação complicada, um time desolador de ambiente, tem que construir
na inverdade, alguma coisa que possa ajudar a colaborar e os jogadores terem a vontade, pelo menos, de aplicação e ir para esse jogo numa verdadeira guerra que vai acontecer em São Januário. Olha, é um desenho essa situação do Fernando Diniz, mas eu sei que a maior torcida em favor do Diniz e até do mundo esportivo brasileiro é que dê certo com o Diniz. Eu tomo por base o seguinte, faço uma pergunta aos senhores, vou devolver. A seleção brasileira já está classificada ou não? Eu posso responder, mas há 10 anos já está classificada para essa Copa de 2026. Por quê? Porque agora classificam-se 6 e um ainda vem lá na banguela. Pode ser 7 de 10, Bolívia e Venezuela, pode tirar, quer dizer, está classificado. Então isso dá uma certeza do seguinte, vai depender dele e Diniz. Foi muito bem no primeiro jogo, muito bem. Tivemos atuações brilhantes. Bruno Guimarães, muito bem na partida. O Rafinha arrebentou com o jogo de lembrança. E o Neymar é o absoluto Neymar e ainda fez 2 gols. Ainda passando nos gols da seleção brasileira o Rei Pelé, o famoso Rei Pelé de todos os tempos. Muito bem. Já nesse segundo jogo, em Lima, no Peru, aconteceram desacertos de um lado, do outro, para cá, para lá, principalmente em passes. O time do Diniz, que eu conheço, joga bem com passes. Ele sai de trás para chegar em vertical. E deu para notar que está arrumando para jogar em vertical. E ele vai ganhar jogos na vertical com toda certeza. Mas esbarrou com a lentidão do jogador Casimiro, o problema de centroavante que não pega mais, Gabriel Jesus e Richarlison, deixa de lado. Agora volta Vinícius Júnior, põe à esquerda o Rodrigo e vem o Neymar por dentro, tabelando que o Rodrigo é inteligente. O Rafinha está se arrumando. Acho que vai entrar o rapaz do Fluminense na minha cancha, o Casimiro não vai aguentar essa parada. Enfim, ainda ele tem muita coisa para resolver. Como ele sabe que vai classificar, claro que ele está nervoso, porque ele quer mostrar que não tem resistência a ele hoje, mas quer demonstrar com segurança, ele fica até diferente ali, eu diria, ao lado ali dos jogadores no gramado. Eu confesso que eu acredito muito, não só nos resultados, na maneira de jogar, na velocidade do time. E velocidade ele tem que ter jogadores como Rafinha, Vinícius, Neymar vindo de trás, né? Volante que possa chegar mais, laterais uma vez ou outra. Acho que vai dar jeito. Quanto à questão da classificação, se for esse o detalhe, ele vai classificar o Brasil para a Copa do Mundo. Arruma-se 2, 3 amistosos e eu não sei não se até lá vai se criar uma força para o Diniz, desde que ele não se perca no caminho, para que ele seja o técnico dessa próxima Copa do Mundo. Eu queria aproveitar, já que nós estamos falando de seleção brasileira, não pode fugir o assunto do que aconteceu em Lima, com o jogo com o Bolívia lá em Belém do Pará, com os 2 gols do Neymar. Era o sonho do Neymar. E ele vinha galgando isso e sem jeitão dele, sem comunicar nada, mas ele estava atrás de passar o Zico, Rivaldo, aqueles que vieram de trás, Vavá, depois o Romário, chegou até o Ronaldo, fenômeno, passou pelo Ronaldo, ele tinha o quê? O caminho, o maior do mundo. E aí, com a idade ainda que tem, jogando mais, a seleção joga mais vezes do que no tempo do Rei Pelé, ele fez os 79 gols. É uma façanha, meus amigos. Passar o rei do futebol, mesmo que fosse por 100 anos, ele passou. Não tira o mérito dele, eu não tiro o mérito dele. Agora, se fizer comparações, não só na média, que o Pelé fez 77 em 91 jogos, 92 jogos, e o Neymar, para chegar a essa façanha, fez em 125, mas chegou. Claro que, para dizer se é o melhor ou não, a diferença é grande, porque o Pelé foi campeão por várias vezes, paulista, brasileiro, Libertadores da América,
mundial de clubes e tricampeão do mundo. Está dito a história que não há, de forma alguma, uma maneira de tirar o brilho, o mérito do Pelé naquela construção que ele fez e naquela façanha da única coisa que o Neymar poderia passar ao Pelé, foi com esse tempo e chegar como ele chegou. E vai ser difícil, com o futebol que eu vejo hoje, um jogador do Brasil fazer o que fez Neymar até agora. No baú dessa semana eu tenho uma lembrança e essa lembrança me faz bem e ao mesmo tempo os senhores devem gostar. Vou falar do Jairo do Nascimento, esse fabuloso goleiro que foi para o Curitiba uma das melhores coisas acontecidas, porque o histórico do Curitiba de goleiros é fantástico, maravilhoso, se a gente ver o histórico de todos. Muito bem. O Jairo veio do Fluminense nas mãos do Almir de Almeida, supervisor, e veio para ser reserva. Na verdade, veio para jogar como titular, mas o Célio estava jogando um grande futebol. O Célio era o titular já há alguns anos do Curitiba Futebol Clube. Ele chegou em 72, o Curitiba tinha uma excursão para ser realizada, como foi aquela da Fita Azul, e fez-se uma estreia contra o Zaire. O Curitiba fazia jogos fora, internacionalmente, mas recebia times aqui, algumas seleções, e naquele jogo contra o Zaire ele fez a estreia, mas o time não era o principal, não era o grande time do Curitiba, era um time de mistura de juvenil, com alguns jogadores que estavam lá servindo ao elenco. Esse jogo foi 3-3, alguns vão lembrar, principalmente o torcedor do Curitiba. 3-3 e o Jairo, ele não foi bem nos 3 gols e não acreditaram mais num jogo não acreditaram mais no Jairo. Ficou aquela desconfiança. Muito bem. Aí fomos para uma excursão e ele foi junto. E na excursão, Curitiba jogando, era uma responsabilidade, ganhar os jogos fora. E teve até uma partida, eu acho que foi na Argélia, o segundo jogo, não sei se foi com a seleção ou outra, e que os próprios jogadores, quero que os senhores entendam, veja que era o ambiente, entenderam que poderiam dar uma chance ao Jairo, porque o Jairo estava com a gente viajando, mas ele estava muito triste, e nós queríamos dar uma força para ele, moral e tal, mas a galera era muito bacana. O Lanzoni, o técnico, ele meio preocupado, ele falou, vou aceitar, mas vocês vão ganhar esse jogo. Ele também estava naquela responsabilidade, não podia o Curitiba naquela época perder um jogo fora. E ele jogou, tudo bem, o time ganhou, foi 3-0, 3-1, muito bem. No último jogo, nós estamos em Casablanca, no último jogo para jogar com a seleção de Marrocos, e nós estávamos na praia, e tinha areia e tal, a gente fazia 2 toques, brincava lá, e todo mundo foi tinha um parque ali para brincar lá com o carrinho, né? E eu fiquei com o Jairo, eu vi que o Jairo estava bem triste, mesmo, sabia que o tempo estava passando, ele queria mostrar para a torcida que ele era o grande goleiro. Eu conversei com ele, assim, ele sentado, nós dois ali na areia, ele tinha tirado a luva, falo isso como de lembrança agora, tirou a luva, as luvas. O que houve, Jairo? Pô, eu acho que eu vou parar. Veja só que história, hein? Infelizmente, ele poderia contar isso para vocês, mas ele, infelizmente, faleceu, o nosso gigante de ébano, o nosso Jairo. Não faça isso. Jairo, escute o que eu vou lhe dizer. Eu e ele, é uma coisa que ninguém sabe, era um baú. Eu e ele, Jairo, eu tenho certeza que o dia que você tiver a oportunidade, você vai nos ajudar. Você vai ser brilhante, do jeito como você treina, uma brincadeira. É só te dar a oportunidade. Mas respeite esse momento, a titularidade do Célio. Respeite, porque um dia você vai ser jogador titular do Curitiba, quando você tiver a tua oportunidade, você não vai gostar que venha um goleiro e querer tirar o seu lugar, porque o lugar é seu pela sua qualidade. Ele aceitou isso. Muito bem. Voltando da excursão, fomos fazer um jogo em Maringá, Campeonato Paranaense. Na volta, ali no Thalia, na estrada, no quilômetro 38,
O Célio veio machucado aqui, sabe? Goleiro machucado aqui no punho. Ele foi dar uma saída, pegou no pescuma. Isso já desde a viagem. Ele não pôde jogar. E um Atletiba de cara. No nosso retorno, a galera 35 dias sem ver o time jogar. Imagino como estava o estado Couto Pereira, mas ninguém falava que o Jairo ia ser o goleiro. Imaginem, senhores. Quando souberam, pelo menos a torcida do Atlético, e muitos também, diria, do Curitiba, que o Jairo seria aquele goleiro com a número 46, iria jogar uma partida decisiva, porque o Atlético ia ganhar o primeiro turno de 72. Ninguém acreditava, e todos os jogadores sabedores de que o Jairo poderia estar nervoso ou não. Quero finalizar, porque tem muita coisa até para dizer, finalizar essa história. 10 minutos de jogo, Nilson cruza, rebate, a bola vem para o Valtinho. Olha só, torcida do Atlético, volta ao Valtinho. Eu não consegui chegar para diminuir espaço para que a bola não fosse para o Jairo. Quando eu olhei, virei de costas e vi o Jairo, olha só a posição, no gol, aqui, ó, lá em cima. Ele foi buscar a bola lá em cima, veio com ela no chão. Testemunho para os senhores. Depois disso, ele jogou 7 anos no Curitiba, como titular. É brincadeira? E chegou aí para o Corinthians e depois foi para a seleção brasileira. É uma história bonita. Estava no UAU. Vocês me dão a oportunidade de falar essa história. Não sei se vocês vão gostar, mas falei com muito sentimento. Para vocês que acompanharam toda essa conversa, eu pediria até, se vocês colocassem ali, gostei, like, né? Gostei. Isso faz muito bem para todos nós, profissionais. Eu tenho notado isso e venho agradecendo permanentemente. A história que a gente tem é vivida dentro do esporte, na teoria, principalmente na prática. Faz com que a gente possa bater esse papo gostoso com os senhores.